Voltamos ao vivo com o debate com os candidatos à Prefeitura do Guarujá. Lembrando, mais uma vez, você, telespectador, pode avaliar o desempenho de cada um dos candidatos em cada um dos blocos desse debate. É só você acessar o santaportal.com.br. Na sua opinião, quem se saiu melhor em cada um dos blocos do debate? Vamos conferir agora as regras do terceiro bloco. Candidato pergunta para candidato. Neste bloco, a regra assegura que a pergunta é livre para qualquer candidato, podendo ocorrer que nem todos serão perguntados. Entretanto, todos perguntarão e replicarão. A ordem de perguntas será definida por sorteio. Pergunta 30 segundos, resposta 2 minutos. Réplica 45 segundos e tréplica 45 segundos. Vamos então ao sorteio. Candidato Valdir Tamburuço, para quem é a sua pergunta, por favor. Eu gostaria de fazer a minha pergunta ao candidato Ribamar. Eu gostaria de saber como que ele encara o problema criado hoje na área da educação, onde as crianças que necessitam de um atendimento especializado foram colocados dentro da rede normal. E como que poderia se resolver esse problema para um melhor atendimento para a criança que tem necessidades especiais? 2 minutos, candidato. Ok, Valdir, mas primeiro eu quero dizer a vocês que eu também tenho meu plano de governo, tá? Eu tenho um jornal e meu plano de governo é dotado de alta tecnologia. Se você encostar o seu celular nesse selo, você vai assistir um filme sobre as praias mais bonitas do Guarujá. Meu amigo Valdir, você sabe que é uma injustiça você você fechar uma escola para crianças especiais e colocá-las no meio de alunos normais, né? Porque isso não é nem exclusão, é esquecimento total, além da humilhação que o aluno passa, porque aquele professor não está devidamente preparado para dar aula para aquele aluno. É muito pior, eu acho uma injustiça muito grande. Eu tive o desprazer e a oportunidade de conhecer pessoas que estão envergonhadas, né, sofrendo muito por não ter um lugar especial para estudar os seus filhos especiais, né? Foram fechado o Flank, que era uma escola de alunos especiais. Mas, Valdir, no governo PSB, no governo Ribamar, nós vamos ter uma atenção muito voltada para a educação, Valdir. Principalmente no que se diz respeito à creche. No governo do PSB, nenhuma mãe vai ficar sem trabalhar por falta de creche. É difícil hoje no Guarujá você conseguir uma creche. Aliás, se você não conhecer um vereador no Guarujá, você não consegue uma vaga numa creche para o seu filho. Aliás, se você não conhecer um vereador, se você não for amigo do vereador no Guarujá, você não consegue uma vaga no Santa Amaro. Se você não for amigo do vereador no Guarujá, você não consegue uma vaga no cemitério para um ente querido que faleceu. Valdir, o governo PSB será um governo muito diferente. O governo PSB será um governo socialista, voltado para as pessoas, voltado para o sofrimento das pessoas, principalmente no quesito saúde, que você é um especialista nisso, muito bem falou. No governo do PSB, qualquer lugar que você morar no Guarujá, da cabeça ao rabo do dragão, e você sentir uma dor de madrugada, a ambulância vai estar na sua porta em no máximo 20 minutos, Valdir. Eu conheci famílias, Valdir, que perderam entes queridos, porque a ambulância demorou 2 horas para chegar. 45 segundos. Ribamar, eu acho que a gente tem que partir por aí, criar um atendimento educacional especializado, porque tem deficiências auditivos, visuais, nós temos deficiências múltiplas, né? E isso precisa ser criado através de cuidadores competentes que possam atender essa criança que está no ensino fundamental. Tem que se criar oficinas pedagógicas, profissionais e de esportes para esse jovem, logo após o ensino fundamental. Ele tem que crescer. Olha, tem campos de várzea que pode atender perfeitamente todas essas crianças. Então, eu acho que precisa se mudar muito. Precisa mudar muito, muito, muito. Porque nesses últimos 8 anos, nada aconteceu. Só fecharam o Franklin, que era a menina dos olhos do meu governo. 45 de tréplica, candidato. Valdir, tudo isso que você está dizendo, no meu ver, Valdir, só pode ser realizado quando um gestor, um administrador assumir a Prefeitura do Guarujá. Eu não acredito que essas ações poderão ser feitas com políticos no governo. É a experiência do administrador, a sensibilidade do administrador, o dia a dia de um administrador. Nós vamos fazer a cidade muito diferente, pode ter certeza disso. Próximo sorteio. Candidata Antonieta.
Para quem é a pergunta, por favor, candidata? Para o candidato Farid Madi. 30 segundos. Eu esperei muito para fazer essa pergunta. Eu acho que era um momento adequado de confrontar quem de fato está com a verdade. Candidato Farid, o senhor distribuiu um material farto pela cidade dizendo que deixou recursos na prefeitura. Já que o senhor é tão responsável com dinheiro público, como quer dizer, explica ao povo do Guarujá por que todas as suas contas foram rejeitadas e por que o senhor tem vícios insanáveis em saúde e educação. 2 minutos, candidato. Bom, na verdade, esse material que eu distribuí foi um material que você reproduziu, que você divulgou no Diário Oficial, do balancete referente a março de 2009, e que comprova realmente que eu deixei 150 milhões de reais em caixa e deixei 200 milhões de reais em convênios assinados com o governo estadual e governo federal para obras de infraestrutura. Esse foi o balanço que você deixou no dia 18 de abril, que você reproduziu, no dia 18 de abril de 2009. E no final de 2012, agora em julho de 2012, você publicou um outro balancete confirmando que a prefeitura tem uma dívida de 554 milhões de reais. Quero dizer para você, telespectador que está nos assistindo, que as contas que tiveram reprovação, que foram reprovadas minhas, foram relativas a pagamentos de precatórios. Até 2008, a prefeitura era obrigada a pagar precatórios, 10% de tudo que a prefeitura devia de precatórios. Precatórios esses que não foram assumidos na minha gestão, foram de governos anteriores. E todos os anos na minha administração eu tive sequestros. Teve um ano que nós tivemos 42 milhões de reais de sequestros. E nem por isso eu paralisei a prefeitura, nem por isso eu deixei de trabalhar, nem por isso eu deixei de atuar firmemente na saúde, na educação. Eu construí várias escolas, você não construiu nenhuma. Eu fiz o hospital Ana Parteira, você foi e fechou. Eu fiz várias unidades de saúde da família. Aliás, o PSF foi implantado na minha gestão. Você desestruturou o PSF da cidade. Você não fez nada, você parou a cidade. E com essa desculpa de que eu deixei dívidas. Só que esse documento que eu distribuí é teu. Você publicou no Diário Oficial. E nós não estamos com a mentira, nós estamos falando a verdade. É só acessar o Diário Oficial, na data que eu falei, que você vai constatar o que eu estou falando. 45 de réplica. Como vocês podem ver, eleitores, o candidato, mais uma vez, falta com a verdade. Não somente comigo, com você, falta com a verdade com o Tribunal de Contas, com a Câmara, assim como vai faltar com a verdade, como é típico, com a Justiça. O candidato teve todas as suas contas rejeitadas, ele não fala, mas a de 2007 foi por baixo índice de recursos na saúde, menos de 15%, o valor mínimo é 15%, ele gastou menos de 14%. Em 2008, 13%, na educação, menos de 17%, e o candidato também não fala que financeiramente ele deixou a prefeitura quebrada e que eu republiquei a correção do balancete dele. 45 segundos. Olha, é engraçado você falar que eu não investi na saúde, não é? Sendo que eu fiz o hospital e você fechou. Sendo que eu fiz várias unidades de saúde e também você fechou. Os PSFs que eu inaugurei, você fechou em Conceiçãozinha, você fechou em Santa Cruz Navegantes, você fechou na Barreira, você fechou na Vila Zilda, você fechou no Perequê. Engraçado você falar de educação, sendo que eu fui o prefeito que mais construiu escolas em 4 anos. Eu fiz 8 escolas, eu fiz creches, você não fez nenhuma. A única que você concluiu foi a que eu comecei, que eu consegui recurso em 2008 com o governo federal. A creche que eu deixei quase pronta em Morrinhos, até hoje você não concluiu. Os uniformes e material escolar que eu sempre dei, você deu por 2 anos. Aliás, você pagou 14 milhões enquanto eu pagava 3 milhões em uniforme. Tempo esgotado, muito obrigado. Próximo sorteio. Candidato Ayrton Cinto. Para quem é a sua pergunta, por favor, candidato? Ex-prefeito Madi. 30 segundos, por favor. O senhor apresentou, tem como base aí da sua campanha, algumas propostas, algumas promessas que deixou de cumprir quando foi prefeito. Eu me assusto, me assombra quando o senhor diz agora que vai construir um hospital infantil. E eu pergunto, por que o senhor não construiu? E eu pergunto, por que o senhor entrou com uma ação contra a minha ação para que o Guarujá não tivesse
horário eleitoral gratuito. Eu tive a honra, através do meu advogado do partido, Dr. Glauber Souto, patrocinar essa ação. O senhor não queria aparecer na televisão? 2 minutos, candidato. Primeiro, eu gostaria de dizer que não só eu vou abrir o Hospital Ana Costa como hospital municipal, mesmo que seja em parceria com o Santo Amaro, como fui eu que entreguei o Hospital Ana Parteira, um hospital municipal, um hospital que atendia a mulher. Não é um absurdo fechar o único hospital que atende as mulheres, que foi construído, que foi implantado na minha gestão. Não é? Fechar aquele hospital foi uma barbaridade. Nós sabemos que isso acarretou, inclusive, além do aumento da mortalidade infantil, o aumento da mortalidade materna. Nós tivemos mais de 300 mulheres que morreram durante o parto nesse período dos últimos 4 anos. E não sou eu que estou falando, são dados estatísticos. Nós tivemos 110 crianças que morreram em 2011, com menos de um ano, bebês. Nós tivemos mais de 60 crianças que morreram no primeiro semestre de 2012, por falta de atenção à saúde da mulher. Fecharam o hospital. Logicamente que eu vou reabrir esse hospital. Eu discordo quando dizem que esse hospital não poderia ser uma maternidade, até porque ele não era só maternidade. Era um hospital que atendia toda a saúde da mulher. Era um hospital referência para a saúde da mulher e um hospital referência para a gestante adolescente, que hoje ficou desamparada. A maioria das mortes de gestantes são na adolescência, são as adolescentes que deixaram de receber a atenção devida. A maioria da mortalidade infantil, desses bebês que morrem, são de mães adolescentes que não tiveram o seu pré-natal, não conseguiram fazer o trabalho de pré-natal porque a prefeitura desestruturou a saúde da mulher. Hoje nós não temos mais lá no Vila Júlia, essa história de descentralização da saúde da mulher foi um fracasso. Isso está claro para todo mundo. Infelizmente, nós sabemos que a saúde no Guarujá como um todo está desestruturada. E é por isso que o meu vice é um grande médico, o Dr. Walter Suma, que vai nos ajudar muito a reestruturar a saúde da nossa cidade. 45 segundos, candidato. O senhor não respondeu nem a primeira nem a segunda pergunta. Eu perguntei, eu repito, o senhor vai ter a chance de falar novamente. Está prometendo construir um hospital infantil. Por que não construiu durante 4 anos do seu governo? E segundo, eu repito, o senhor patrocinou uma ação contra a minha ação para que Guarujá tivesse propaganda eleitoral. É para quê? Para que as pessoas não conheçam as falhas do seu governo e para que não conheçam as promessas não cumpridas do seu governo? Olha, Ayrton, o meu governo é muito reconhecido, tanto é que as pessoas, graças a Deus, me dão a liderança disparada nas pesquisas. Eu entendo o desespero de alguns candidatos que tentam de toda forma me agredir ao invés de trazer propostas. Eu tinha como proposta para a minha reeleição construir os dois pronto-socorros infantis, um em Vicente Carvalho no Guarujá. Nós primeiro passamos por um trabalho de reestruturação da saúde, implantamos a Ana Parteira, implantamos o PSF, que foi criado na minha gestão. Em relação à propaganda eleitoral, Ayrton, eu não sou contra a propaganda eleitoral, não sou contra aparecer. Estou aqui, eu apareci em todos os debates, não deixei de aparecer, inclusive aqui no Santa Cecília, 2 debates onde nós tínhamos aqui os candidatos e alguns candidatos não compareceram. Tempo esgotado. Obrigado, candidato. Próximo sorteio. Candidato Aranha, para quem é a sua pergunta, por Valdir Tamburus. 30 segundos. Valdir, eu tenho que pedir socorro a você que foi prefeito nessa cidade. Estou ouvindo aqui hoje uma panaceia de mentiras. Eu vejo aqui que nós vamos inaugurar o pronto-socorro infantil, o Ana Parteira, o Hospital Municipal, e você sabe que nós temos 1 bilhão de orçamento, 54% comprometido com a folha, 25% educação, 17% saúde. Ou seja, não tem dinheiro para cumprir todas essas promessas aqui que essas pessoas falam. O que você diz sobre essa panaceia de mentira que nós estamos ouvindo aqui hoje? 2 minutos. Bom, Sidney, em primeiro lugar eu quero te dizer que eu me sinto extremamente confortável por me considerar um homem são. Eu consigo ouvir tanta mentira e não me rebelar, porque aqui não é o lugar. É brincadeira o que se ouve aqui. O Guarujá parece que é uma beleza. Todo mundo que passou fez. E eu não vejo nada. Eu acho que eu estou cego. Aranha, é impossível se quantificar a qualidade da saúde da nossa cidade. Nós não temos pediatra, nós não temos nem salário para os nossos profissionais, por isso que ninguém se aporta lá. O Hospital Ana Costa hoje já está encampado pelo próprio Hospital Santo Amaro.
O que precisa no Guarujá é a construção de um hospital de clínicas com 250 leitos. E esses todos que estão prometendo aqui, como você disse, Sidney, não tem ideia de quanto ele custa só na sua construção e colocar os equipamentos necessários, que vai dar ordem de 120 milhões. Mas eu vejo aqui todo mundo dizer que está tudo fácil de resolver. Nós vamos resolver o problema do tráfico, nós vamos melhorar o esgoto, nós vamos fazer pronto-socorro infantil, nós vamos criar a UPA, o ZAFA, nós vamos fazer tudo. Sabe, eu acho que eu saio daqui confortado de que eu sou um homem extremamente equilibrado. Eu acho que as propostas que têm que ser feitas na sociedade são propostas justas, sim, sem todas essas coisas que existem nos meandros da política. O dinheiro do povo tem que ser para o povo, tem que estar lá e o povo tem que cobrar. Fico muito triste quando eu vejo o nosso povo. Muitas vezes nos diz, que opção eu tenho para votar? Povo do Guarujá e de Vicente de Carvalho, olhe para cá. Vocês já conhecem todos. Vê aquele que tem proposta digna para você. Depois não adianta chorar mais 4, 8 ou 20 anos. 45 Valdir, é lamentável que a gente continue ouvindo tantas inverdades. No debate passado, uma candidata disse que de 4 anos atrás que diminuiria a passagem no Guarujá. Não diminuiu. Hoje eu ouço aqui, anotei as respostas, dizendo, olha, eu não tenho dinheiro, mas depois coloca em seguida que criará a diretoria da terceira idade para os idosos fazerem esporte. Por que não criou agora, Valdir? Por que não criou nesse governo? O que faltou de dinheiro para olhar para o idoso? E são mentiras e mais cima de mentiras. Não é verdade, o candidato do PDT não compareceu no primeiro debate que nós tivemos na OAB. Eu tenho plano de governo e todos nós temos plano de governo aqui. Eu não aguento mais a quantidade de mentiras que está sendo contada aqui. 45 de tréplica. É isso aí, Sidney. É isso que a gente observa. E o pior é que todo mundo se olha e ouve assim, você é mentiroso e está tudo bem. E o povo, aquele que vai votar no dia 7, vem sendo enganado. Ninguém aqui veio com uma proposta de que a gente crie uma delegacia de proteção ao menor. Já que temos aí o fator Copa, olha, Deus me livre, olha o que eu vou falar para o nosso povo, que uma seleção alemã ou qualquer seleção que lá chegue e alguém passe mal com um procedimento de média complexidade, porque vai ter que esvaziar a balsa e correr para cá, para Santos. Porque nós não temos absolutamente nem equipamentos de 5ª geração. Lá para trás, não é para frente, não. Obrigado, candidato. Próximo sorteio. Candidato Farid Madi. Para quem é a sua pergunta, por favor? A Antonieta. 30 segundos. A educação da nossa cidade está muito mal cuidada. Infelizmente, no último levantamento do MEC, aponta que o índice de desenvolvimento da educação básica da nossa cidade, infelizmente, é o pior da Baixada Santista. Não é o que nos envergonha, nos entristece muito. Gostaria de saber por que uma professora deixou a educação chegar nesse ponto, chegar a um nível tão ruim como o que nós estamos enfrentando hoje. 2 minutos, candidato. Primeiro, eu gostaria de dizer a você, eleitor, que está nos ouvindo e assistindo, que eu tenho aplicado os recursos da educação devidamente na educação. Diferente do candidato que me faz a pergunta, que deixou de investir o mínimo necessário e por isso teve todas as suas contas rejeitadas. Eu tive as minhas 2 contas aprovadas de 2009 e 2010, primeiras contas em quase uma década de governos. Portanto, eu posso falar dos investimentos. Nós criamos o plano de educação, plano decenal, primeiro do estado de São Paulo, que estará sendo enviado à Câmara nos próximos dias. Apresentamos todos os anos os planos municipais para que pudéssemos ter um norte na educação da cidade. Nós implantamos as salas multimídias no programa do ProCientec. Ao mesmo tempo, as lousas digitais, porque a nossa criança não é mais a mesma criança que fomos, eles estão envolvidos e antenados com a tecnologia. A nossa escola hoje tem sala multimídia, tem lousa digital, tem laboratório de informática, de ciências,
ciências, matemática, reforço escolar, tem a escola integral no horário de folga das nossas crianças e tem professores com estatuto do magistério, que foi uma promessa de todos os prefeitos que passaram por essa cidade e eu realizei. Realizei porque o professor tem que ter valorização. Professor valorizado, com escola com qualidade, e nós reformamos 41 unidades, ampliamos vagas em creche de 508 em 2008 para mais de 2.300 vagas. Isso é público, está no site da transparência do nosso portal da prefeitura. Vocês verão que nós melhoramos a condição da merenda, ganhamos prêmios, inovamos com a Casa do Educador, com tecnologias, com educação à distância para melhorar a formação continuada do professor e a do nosso aluno. 45 segundos, candidato. Olha, não adianta colocar computadores nas escolas se os professores não estão treinados para isso. Não adianta colocar lousas digitais se elas não funcionam. Você fala tanto em contas e você não construiu nenhuma escola. Se você aplicou o dinheiro da educação na educação, por que você não construiu nenhuma escola? Eu reformei também muitas escolas. E você, cidadão, você que está me assistindo, você sabe que escola, qualquer unidade de saúde, a nossa casa, de 2 em 2 anos, tem que passar por reformas. Então, você não fez nada de assombroso reformando as escolas. Você não conseguiu construir uma escola. Você não fez uma creche com dinheiro da prefeitura. Você não conseguiu dar material escolar uniforme os 4 anos da sua gestão e você vem falar em contas pagas, em contas em ordem? Tempo esgotado, candidato. 45 segundos, candidato. Eu já entendi porque o candidato Farid foi reprovado e recebeu um carimbo de reprovado em suas contas. Porque ele também não sabe fazer conta. Ele não percebe que nós terminamos de fazer todo o replanejamento da educação no município. Nós construímos a maior e melhor creche-escola da Baixada com dinheiro do governo federal e nosso recurso, dinheiro que ele havia perdido. Ao mesmo tempo, nós terminamos 2 escolas porque ele deixou crianças matriculadas em escola que não estavam com telhas, nem com salas de aula prontas. Isso o candidato não fala. Eu comprei uma escola pronta e estamos adaptando essa escola às necessidades das nossas crianças, porque isso também ele não planejou. E, portanto, eu tenho consciência dos meus atos. Próximo sorteio. Candidato Gentil Nunes. Para quem é a sua pergunta, por favor? A minha pergunta vai para o Nelson Fernandes. Por favor. Nelson, o que o senhor fará em seu governo, se eleito, pela segurança? Olha, Gentil, a segurança no Guarujá é o principal hoje problema depois da saúde. Nós temos aí jovens que foram totalmente abandonados pelo poder público nos últimos anos. Não foi construído um único colégio, não foi construída uma única escola profissionalizante. Hoje o jovem não tem opção na nossa cidade a não ser ir para o crime, porque os prefeitos que passaram não deram essa opção para que o jovem aprenda uma profissão, entre numa escola profissionalizante e depois entre no novo mercado de trabalho. Nós vamos na área da segurança fazer a Guarda Municipal trabalhar como Guarda Municipal. Hoje nós temos 450 concursados que passaram na Guarda Municipal e só tem 50 trabalhando ativamente na Guarda Municipal. Nós vamos aumentar para 1.000 e armar e treinar esse policial da Guarda Municipal para que ele possa dar mais segurança aos munícipes. Vamos colocar um secretário da Segurança de verdade, que Guarujá hoje paga um salário para o secretário da Segurança e ninguém conhece o secretário. Nenhum apresentador de televisão, ninguém. São assassinatos que nós temos na nossa cidade, mortes que nós temos e ele não aparece para falar nada. Enfim, nós temos que fazer a iluminação pública da nossa cidade, que a nossa cidade é muito escura, muito triste e o ladrão gosta de escuridão. Eu já fui assaltado e vocês também já foram, muitos de vocês. Então a gente vê quantas pessoas, comerciantes são assassinados, são mortos e o que falta é competência para você, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Federal, organizar e fazer com que a gente dê mais segurança a todas as pessoas do nosso Guarujá, de Vicente de Carvalho e os turistas que vêm para a nossa cidade, porque o turista só vem em lugar que é seguro. Infelizmente, Guarujá hoje está perdendo o turista para a segurança, para a falta de segurança. Então, nós temos que fazer é cobrar sério do governador, cobrar sério do governo, dos secretários, que nós temos que colocar um secretário que saiba todos os problemas da nossa cidade. Candidato. E eu vou colocar. 45 segundos. Bendito debate, né? Nós estamos assistindo aqui um espetáculo
tétrico, macabro. Tiveram oportunidade, 2 ex-prefeitos aqui, tiveram oportunidade de fazerem suas administrações, não o fizeram e hoje vem aqui com acusações, às vezes até absurdas, e justificar o que não fizeram. É bom que você assista esse debate e analise as propostas. Eu pretendo, na segurança, se eleito, pretendo fazer uma grande campanha de desarmamento. Pretendo pagar o preço justo pela arma entregue, devolvida voluntariamente pelas pessoas que hoje têm uma arma Tempo em casa. esgotado, candidato. 45 segundos. Olha, Guarujá é uma ilha. Nós temos aqui 4 entradas e 4 saídas da cidade. Nós vamos fazer um monitoramento de toda a cidade com câmeras de verdade. Hoje nós temos um contrato aí de 32 milhões para fazer o monitoramento das câmeras que não existe. Só tem os postes sem as câmeras. Então nós vamos fazer monitoramento da entrada da cidade, das saídas da cidade, com um monitoramento inteligente, integrado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal e fazer com que o próprio Guarda Municipal faça um monitoramento. Não precisa gastar 32 milhões com uma empresa que só faz maracutaia para vir aqui e fazer e levar o nosso dinheiro embora. Então nós temos que trabalhar sério na segurança. Que se você já faz coisa errada para cuidar da segurança, você está fazendo muito mais coisa errada depois. Candidato, por favor, obrigado. Próximo sorteio. Candidato Rubinho. Perguntar para o Ribamar. Ribamar, um dos maiores problemas que o Guarujá tem hoje é o transporte público. Você, se for eleito, o que você pretende fazer para resolver esse problema do nosso transporte? 2 minutos. Muito bem, Rubinho. Eu vou fazer o transporte alternativo, Rubinho, como foi feito em várias cidades brasileiras e deram certo. Eu sou contra o monopólio de uma única empresa poder fazer o transporte na sua cidade. Hoje, Rubinho, se você der sorte, você fica 5 minutos no ponto de ônibus. Às vezes 10, mas a média é 1h20, 1h28 minutos esperando o ônibus. Nós não podemos admitir, Rubinho, em 2012, que um motorista cobre, seja o motorista, seja o cobrador, tenha que parar o ônibus e descer para ajudar alguém que tem uma necessidade especial e ainda tendo celular. Isso é inadmissível. Nós temos que criar o melhor transporte coletivo, nós temos que criar isso num grande projeto de mobilidade urbana, nós temos que criar corredores de ônibus. Do outro lado, a empresa acusa a prefeitura que as ruas são muito esburacadas e que o ônibus não consegue circular. Do outro lado, a prefeitura não exerce a fiscalização sobre o contrato, que é um contrato que eu tive acesso a ele, aliás, é um contrato muito bem feito, mas que não é fiscalizado. O empresário tira os ônibus de madrugada. Se você precisar de um ônibus no Guarujá, a partir da 1h da manhã, meu amigo, pode levar um cobertor e dormir no ponto do ônibus, que você vai esperar muitas horas lá, ou então gastar a sola do seu sapato. É inadmissível que nos horários de pico, Rubinho, as pessoas andam igual sardinhas enlatadas, e no horário fora de pico você encontra um ônibus com 3 passageiros. Por que não fazer um transporte inteligente nos horários que não seja transporte de pico? Por que não o micro-ônibus? Isso está previsto em contrato e a empresa não cumpre. Aí fica aquela acusação, né? A empresa faz de conta que faz o transporte coletivo, a prefeitura faz de conta que fiscaliza e passa um tempo, se passa o tempo. Rubinho, eu vi um comício, um candidato dizendo, se eu for eleito, a passagem não vai passar de 1,60. Rubinho, está 2,60, vai para 3,10 agora em outubro, Rubinho. 45 segundos, candidato. Você veja bem, Ribamar, acho que o Guarujá é a única cidade na Baixada Santista que nós não temos o transporte alternativo, porque nós temos em São Vicente, Santos, Praia Grande, Cubatão, você vê, o nosso amigo Nelson pegou inclusive uma pneumonia com essa friagem de estar no ponto de ônibus agora durante a campanha dele, tá certo? Pela demora do ônibus. Então, realmente, tem que ser visto com certo carinho, sabe? Porque eu já vi muita gente falar desse contrato, mas eu acho que todo contrato, ele é bilateral. Você dá concessão para uma empresa lhe fornecer um serviço público e em contrapartida ela tem que fornecer esse serviço, Ribamar. Então eu acho que o que falta é um pouquinho de boa vontade dos nossos governantes de realmente rever esse contrato. 45 segundos. Rubinho, esse contrato, os primeiros 15 anos, vence em junho de 2015, se eu não estou errado, né? Com direito a renovar por mais 15 anos. Nós temos que ter muito cuidado na renovação desse contrato. E eu não sou advogado, me corrijam os colegas advogados,
contrato é vontade das partes. Ele funciona até que as partes concordem. Caso contrário, discute-se na justiça, rescinde o contrato, basta ter a coragem de resolver, Rubinho. Próximo sorteio. Candidato Ribamar. Para quem é a sua pergunta, por favor? Posso perguntar para qualquer um? Qualquer um. Farid Madi. Farid, como é que você vê esse trânsito de caminhões na cidade, atrapalhando a cidade? Como você resolveria esse problema? No meu governo, nós iniciamos a implantação de um estacionamento para caminhões, para que nós pudéssemos, assim, tirar os caminhões dos moradores da nossa cidade, que são os que entram na cidade, infelizmente, por falta de alternativa, por falta de opção, e acabam, enfim, entrando no seu bairro, entrando na sua rua, causando transtorno, não só para o seu vizinho, mas para o próprio caminhoneiro. Então, nós vamos voltar com esse projeto, vamos reativar esse projeto, vamos construir, vamos implantar o terminal de caminhões e, assim, resolver esse problema gravíssimo que, infelizmente, aflige todos os moradores da nossa cidade, inclusive os próprios caminhoneiros que hoje, como única alternativa que a prefeitura encontrou para resolver o problema é multar o caminhoneiro. Hoje os caminhoneiros são multados indiscriminadamente, porém não lhe dão nenhuma alternativa, nenhuma opção. Uma outra ação que na minha gestão nós implantamos, iniciamos, foi o projeto da perimetral, que previa um viaduto cruzando a Santos Dumont, passando por cima da Santos Dumont na Rua do Adubo. Esse projeto, infelizmente, foi mudado. Hoje o viaduto somente passa por cima do trilho, só beneficiando a linha férrea, mas vai continuar, infelizmente, esse transtorno, esse conflito entre a Rua do Adubo e a Santos Dumont. Tenta alguém passar nos horários de maior movimento, de manhã, na hora do almoço ou de tarde, no final da tarde, para ver o transtorno que, infelizmente, acontece. Né? Nós vamos retomar esse projeto, nós vamos ter que dar uma outra alternativa de viaduto para cruzar Santos Dumont e vamos definitivamente instalar o terminal, o estacionamento de caminhões. E assim vamos resolver esse problema que infelizmente foi tratado de forma totalmente desleixada pela atual administração, não atendendo nem os caminhoneiros e nem os moradores da nossa cidade. Mas no meu governo nós vamos dar ênfase, vamos dar prioridade a esse projeto. 45 segundos, candidato. Farid, eu tenho a honra de ser presidente da Associação dos Caminhoneiros por 10 anos. Hoje ela é a maior associação de caminhoneiros do Brasil. E a reclamação é muito grande dos caminhoneiros e dos moradores de Vicente Carvalho. Nós temos que dividir os caminhões. Nós temos caminhoneiros que moram no Guarujá, que residem no Guarujá, e os caminhoneiros que vêm de fora trazer o transporte. Nós temos que ter a coragem de enfrentar o empresário e dizer a ele, os caminhões vocês vão segurar, vocês vão fazer bolsões fora do Guarujá, ou em Cubatão, ou na Serra, ou em outro lugar. Vocês não podem mandar caminhões além da capacidade de descarga que vocês têm. O que nós vemos hoje é empresa com capacidade para descarregar 50 caminhões hora, manda vir 200 caminhões. O que acontece é esse transtorno todo para a população. 45 segundos de tréplica, candidato. Olha, Ribamar, nós todos sabemos da importância que o Porto representa, o quanto representa para a nossa cidade, para o distrito de Vicente Carvalho e para a cidade como um todo. A arrecadação que esse movimento no Porto representa para a nossa cidade. Nós trabalhamos muito para incentivar ainda mais, para que nós pudéssemos, inclusive, implantar o terminal retroportuário que fica na margem esquerda da Piaçaguera, um projeto que ia ser a redenção na questão logística da nossa cidade e que, infelizmente, esse governo abandonou esse projeto. Lá haveria o espaço para 3.000 caminhões, para estacionamento de 3.000 caminhões, ia gerar milhares de empregos, mas foi outro projeto que foi abandonado por esse governo, infelizmente, e nós vamos retomar esse projeto assim que assumirmos. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Último sorteio. Candidato Nelson Fernandes. Para quem é a sua pergunta, por favor? O candidato Gentil. 30 segundos. Gentil, eu gostaria de saber se você é favorável à isenção de IPTU para os hotéis, para o Yacht Clube, para o Golf Clube, para o Casa Grande Hotel, para o Sofitel, e você é favorável que o imposto do SS do Porto venha para 5% como era antigamente? É claro que não. Eu não posso ser tão generoso como foram os dois últimos prefeitos com o dinheiro da população. Não é dinheiro meu, é dinheiro que deixou de ser investido em habitação, em creches, na violência,
em projetos para jovens que hoje sofrem com o problema das drogas. Enfim, essas benesses são geradas, na maioria das vezes, por trás da corrupção. É beneficiado pequeno grupo e esses grupos econômicos que não têm responsabilidade social se aproveitam do dinheiro e saqueiam os cofres da prefeitura. É claro que eu sou contra. Em nosso governo, isso não se pode ser feito. Isso, geralmente, o que gera é corrupção. E depois falta dinheiro para os grandes planos sociais e, na maioria das vezes, para idosos, para crianças e para hospitais, como a gente vê o Hospital Santo Amaro sempre em crise financeira, com greves de médicos, greves de funcionários, por falta de salário ou por baixo salário. Em nosso governo, claro, Nelson, nós não iremos permitir que se faça essa farra com o dinheiro da população. 45 segundos, candidato. Olha, Gentil, você está de parabéns por ser contra. Eu também sou contra. Tanto é que no meu plano de governo, aqui está, eu vou fazer a travessia grátis das barcas e catraias de Guarujá para Santos, e Vicente Carvalho para Santos, Santa Cruz Navegantes para Santos e da Praia do Goste para Santos. Por quê? Que nós vamos cobrar dos milionários do Yacht Clube, do Golf Clube, do Delfim Hotel, do Casa Grande Hotel, do Sofitel, do Porto, que era 5% o ISS, abaixou para 3%. Com tudo isso, nós vamos arrecadar 50 milhões a mais. E sabe quanto custa para dar a travessia grátis para toda a população que atravessa para Santos e volta? Não custa mais que 8 milhões por ano. Então, pessoal, é só acreditar, fazer com responsabilidade o nosso governo, que dá para fazer tudo que está nesse plano de governo e dá para fazer muitas coisas melhores para a nossa população. 45 segundos de tréplica. É verdade. Eu vou repetir. Em nosso governo, nós vamos ter uma preocupação muito grande com o dinheiro público. Aquilo que é público não será privatizado. E nós promoveremos um grande debate para proporcionar à sociedade de Guarujá o controle social, que é o controle através dos conselhos populares, respeitar os conselhos populares, para que eles possam exercer a sua função, que é fiscalizar o dinheiro público, fiscalizar as obras com liberdade e com isenção, e não fazer os conselhos populares, que foram constitucionalmente criados, aquilo ali um objeto de uso próprio. Tempo esgotado, seja, candidato. vai aprovar só aquilo que eu quero. Dessa forma, nós estamos encerrando este terceiro bloco. Nós vamos para mais um rápido intervalo e retornaremos com o quarto e último bloco do debate com os candidatos à Prefeitura do Guarujá. Não saia daí, nós voltamos em breve. Santa Cecília TV, na cobertura das eleições 2012.